adentrando as bodas de prata, eu normalmente nos sentimos um casal perfeito. Nós nunca brigamos a ponto de nos separar, nós já brigamos a ponto de continuar juntos. Porque o prazer de continuar junto é saber que você tem uma próxima briga para travar. Apocalipse 2. Há pedidos. Me pediram que falasse sobre esse assunto. Eu não vou acrescentar tantos detalhes, né? Que já foi dito. Tá? Vamos gravar de novo? Vamos gravar. Estamos gravando em vídeo. Vou distribuir a todas as igrejas, inclusive os congregacionais. Agora, normalmente quando eu cansar o braço do rapaz, eu poderia pegar o tripé, tá aí dentro. Nós não vamos demorar. Apocalipse 2, versículo 4, diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que Deus nos abençoe. Queridos, quando Paulo vai analisar a questão conjugal, ele vai falar para casais especificamente, ele vai tratar da relação marido e esposa, lá em Efésios capítulo 5, ele traça um paralelo e coloca lá um parâmetro para que seja seguido. Ele diz que assim como o homem deixou pai e mãe, uniu-se a sua mulher e se tornaram os dois uma só carne, ele faz essa mesma referência a Cristo e a igreja. Ou seja, Paulo diz que isto é um mistério. Se é um mistério, está praticamente fora do nosso entendimento. Mas é como alguém que ama o seu próprio corpo, alguém que ama a si mesmo. Observem, Paulo diz: aquele que ama a si mesmo, ame quem? A sua esposa. Aquele que cuida de si mesmo, cuide da sua esposa. Então, ele coloca esse amor que eu tenho para comigo, a dedicação que eu tenho para comigo, do mesmo modo eu devo ter para com a minha esposa. Ou seja, é como se eu a incorporasse a mim mesmo. É esse sentido de tornar uma só carne. Deus que fez de um dois, a nossa oração é que ele faça de dois um. Lembra? De Adão ele fez Eva, então de um fez dois. No nosso caso, de dois ele fez um. Então preste atenção: incorporar, fazer chegar-se a si, tornar-se de. Dentro dessa questão, como nos foi colocado aqui dentro desses papeizinhos interessantes aí, né? O tempo passa, e dentro da relação marido, mulher, homem, né, e mulher, acontece naturalmente uma espécie de desgaste. E por que eu li Apocalipse? Porque se Cristo é o exemplo para nós como o cabeça da igreja, como o esposo da igreja, quando Jesus escreve diretamente a esta igreja, a sua esposa, ele coloca aqui, né, 7 igrejas, da qual representando aí a sua esposa, e nessas 7 igrejas ele cobra algumas coisas, ele pede que haja uma espécie de reciprocidade. Ainda que nas escrituras nós tenhamos apenas um texto que mande as mulheres amarem os seus maridos, né, que está lá em Tito capítulo 2, mas a grande responsabilidade é do homem, é do cabeça, e isto é baseado na pessoa de Cristo, quando Cristo toma a iniciativa, vai até a cruz e morre pela igreja. É Ele que vai atrás da igreja, é Ele que toma sempre a iniciativa e dá o primeiro passo em direção à igreja, em direção à reconciliação, em direção ao perdão e em direção à prova de amor. Dentro dessa questão de que Cristo toma a iniciativa, Ele é o exemplo para nós, homens. Dentro dessa relação conjugal entre Cristo e a igreja, também nós vamos notar algumas
questões que são assim muito fáceis de ser identificadas por nós e também de serem tratadas por nós. Dentro dessa relação, nós vamos olhar que Éfeso tem todo um trabalho significativo, entretanto Jesus cobra a falta de paixão. Nós vamos olhar que a igreja em Esmirna tinha uma fidelidade, né, fora do normal, e Jesus cobra para que isso continue assim, para que eles continuem fiéis, ou seja, uma fidelidade que ultrapassa a perseguição, ultrapassa a pobreza, ultrapassa as dificuldades. Mas o que me chama mais a atenção é que quando chega em Laodiceia, ele diz que esta relação dele com a igreja, esta relação conjugal, ela não deve ser morna, correto? E aqui aparece no texto da carta a Laodiceia, quando ele diz: tu não és, você, essa igreja, você como esposa não é nem quente e nem fria. Nos nossos dias, né, os petecas criaram aí a frieza como uma espécie, né, vamos dizer assim, rara, como uma situação difícil, como algo que não pode acontecer no nosso meio. E, inclusive, isso é levado até para o lado pejorativo. Mas preste atenção, quando Jesus diz assim, que não é nem quente nem frio, a questão é que a cidade de Laodiceia, ela ficava entre duas cidades importantíssimas. Uma era a cidade de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que tinha uma fonte, né, de água assim, térmica muito quente, devido à sua localização geográfica. Já Colossos era diferente por causa da água que descia das montanhas. Então, aquela água era fria. E a água fria, naquele sentido, causava refrescância. Então, Jesus diz que a relação que ele estava tendo com a igreja de Laodiceia não era nem uma relação quente, a ponto de você usar essa água para alguma determinada atividade, e nem tão pouco era, ao mesmo tempo, não era fria, no sentido de refrescar a sede, refrescar o calor. A cidade de Laodiceia era abastecida por tubos, né, que vinham de uma determinada distância, e quando a água chegava na cidade, ela vinha morna e pouco potável. Então, nesse tipo, para o uso, né, era um tanto difícil. Então, por isso que ele diz, nessa relação deve-se ter momentos quentes, né, não preciso entrar em detalhes, né, principalmente quando se fala ao ouvido, quando se recita poesia, quando se dá presente, né? Mas também há momentos em que essa relação também ela é um tanto fria, no sentido de refrescar o que? O cansaço, as atividades do dia, as dificuldades da vida. Mas dentro dessa questão de renovar laços, nós não podemos renovar laços se nós não pensarmos nessa chamada que Jesus dá à igreja em Éfeso. Ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Ou seja, a igreja em Éfeso era uma igreja séria, era uma igreja fiel, era uma igreja que trabalhava, entretanto era uma igreja desapaixonada, ela fazia as coisas sem paixão. Sabe aquela situação em que você faz simplesmente pela obrigação? E prestem atenção numa coisa, tudo que nós fazemos por obrigação, quase sempre vem desprovido de amor. Quase sempre vem desprovido de dedicação. E é impossível alguém ler alguma coisa, falar alguma coisa próximo ao meu detector de heresias que ele não grave. Ali naquele papel, o casálogo número 4, está escrito lá que o dar não vai ser penoso, de maneira nenhuma. Eu estou falando de doar-se um ao outro, de dar tempo, de dar atenção, de dar carinho, de dar amor, de dar de si. Então, o tempo passa e nós vamos deixando que aquela primeira paixão vá se esfriando. E às vezes a relação se torna cansativa, enfadonha, né? Um tanto sem sentido.
para uns dizem que está meio chato, outros falam de rotina, mas a recomendação de Cristo é que se volte ao primeiro amor, se volte à prática das primeiras obras. Então quem vai renovar laços, né, tem que prestar bem atenção no que diz isso aqui, no verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, abandonaste aquela primeira paixão, abandonaste aquela primeira atração, aquilo que fazia vibrar, aquilo que fazia sorrir, aquilo que dava prazer realmente. O trabalho, os filhos, os projetos deram uma esfriada nisso aí. Agora, no verso 5, ele dá 3 recomendações básicas aí. Primeiro, lembra-te, pois, de onde caíste. Sabe o que significa isso? Dá uma analisada na vida e observa o que está tirando o primeiro lugar. Analisa profundamente e vê o que foi, aonde foi que você deixou essa paixão, para onde essa paixão se foi, o que foi que aconteceu. Então analisa, lembra, volta ao tempo, vai lá para o início, né? Eu lembro do Carlinhos Félix, né? Quero voltar ao início de tudo. Lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, lembra aonde foi que a primeira paixão caiu, que o primeiro amor se foi. Depois ele diz, arrepende-te, ou seja, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de ideia e de atitude. Então quem vai renovar laços tem que voltar realmente, dar uma volta, observar essas coisas e a partir de hoje não deixar mais que filhos, né, que projetos pessoais, que trabalho, tire o primeiro lugar. Não estou dizendo que você tem que largar emprego, botar os filhos para fora de casa para dedicar-se 24 horas. Mas vocês sabem do que eu estou falando. E por último ele diz, volta à prática das primeiras obras. Talvez o grande exemplo aqui da prática das primeiras obras é o querido. Esse que conquistou o coração duríssimo desta mulher através de estômago. Ele fez uma chantagem, ela estava com fome, não tinha mais comida, e ele disse, agora que eu pego, está acabou. Preparou aquele, foi bife? Bife bem suculento e disse, querida, o dar não é penoso. Esta nossa relação, a partir de hoje, vai se tornar uma via de mão dupla. Aqui está o bife, querido, e venha. Muito bem. E até hoje ela come bife das mãos dela. Lambeu a frigideira. Comeu bife e lambeu a frigideira. Muito bem. Lambeu a frigideira lá hoje? Não deu, né? Não deu nem para lamber a frigideira hoje. A frigideira eu deixei com aquela crosta de óleo para lavar depois. Volta à prática das primeiras obras, quer dizer, volta ao início. Lembra dos presentes, lembra das flores, lembra das palavras de amor, né, dos sussurros. Eu costumo dizer, se você vê um cara feio que nem o querido, casado com uma mulher bonita que nem a Lúcia, foi o que ele disse para ela e ela acreditou. Mulher se deixa levar pelo... Isso aí. Filme direito para mostrar o cara feio, né? Bonito. Então, irmãos, para renovar laços tem que ter essas coisas, tá? Lembrar o que aconteceu, dar uma volta no passado, lembrar aqueles primeiros instantes, primeiros momentos. Arrependimento significa tomar uma decisão de voltar a ser como antes, ser diferente, tá? E, sobretudo, ter vontade de praticar. Certamente, no decorrer desses anos que nós estamos juntos, muitas coisas aconteceram. E se você não consegue lembrar, pergunte dela que ela lembra. Ela vai dizer para você aonde foi a mágoa, aonde foi a tristeza, aonde foi que ela foi deixada de lado. E aí, arrependa-se e volte. Vamos ficar de pé.